Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Terça-feira, mais um dia de aula, né? Dia 19 de maio, 14ª aula do nosso curso. E nós estamos muito felizes, né? Por a questão de estar aí recebendo respostas positivas sobre o curso. E saber que vocês estão engajados aí, né, nessa capacitação. O tema de hoje é um tema importante, como os outros temas, e hoje nós vamos estar falando sobre registro de ocorrências e preenchimentos das fichas, avaliação com os alunos neurodivergentes. Nós vamos falar de que maneira, já que nós aprendemos sobre as abordagens, nós vamos falar de que maneira é que a gente faz um livro de ocorrência, que maneira que se preenche um relatório, ficha, né? Ficha avaliativa para esses alunos neurodivergentes. O registro de ocorrência e o preenchimento de fichas para alunos neurodivergentes exige um olhar humanizado, né? Técnico, focado nas potencialidades. O objetivo é mapear a evolução, né, o progresso e o regresso desse aluno, sem reduzir sua trajetória. Também perceber os comportamentos desafiadores. Esse é o objetivo de uma ocorrência. Primeiro ponto para a gente criar um livro de ocorrência, tem que ver os princípios do registro prático. O que é que realmente esse aluno, o que é que ocorreu, na verdade, com esse aluno? Quais são os princípios, né, que vai estar dentro dos conceitos da neurodiversidade, né? De um aluno neurodivergente, de um aluno atípico, de um aluno com deficiência, de que forma é que ocorreu toda essa situação para que eu possa registrar. Será que eu tenho que registrar tudo? Gente, o livro de ocorrência, ele não é um diário de bordo, né? Ele é um livro onde vai apontar o fato que aconteceu com aquela criança, com aquele aluno, para que em uma reunião a nível de rede, você possa ter em relação à escola todo o respaldo, todo o acontecido, né, registrado, validado com assinatura. Ter muito cuidado com as palavras capacitistas, né? A gente tem que estudar sobre isso, perceber essas esferas para que a gente não venha fazer uma ocorrência inválida, uma ocorrência descriminalista, uma ocorrência preconceituosa ou capacitista, né? Os princípios do registro prático é o seguinte: nós temos que ser descritivo, registre apenas fatos observáveis. Como é isso? Evite termos subjetivos. Um exemplo, ele estava mal intencionado. A partir do momento que a gente usa um termo desse para um aluno neurodivergente, a gente tira toda a condicionalidade deles, né? A gente tira toda a limitação, a gente tira todas as barreiras e a gente vê esse aluno como um aluno típico, né? Na mesma força de um aluno típico. E não é essa a intenção de um livro de ocorrência, né? Já que a gente vai descrever, já que a gente vai registrar, tem que ser um registro com os fatos observáveis. Por que que aconteceu? Aconteceu de qual maneira? Qual foi a contribuição, de uma certa forma, da escola, indiretamente ou diretamente, para que isso acontecesse? Qual foi a situação emocional desse aluno antes do fato acontecer? De que maneira ele chegou na sala? Como estava o comportamento dele? Tudo isso tem que ser registrado, né? O fato e o pós tem que ser registrado no livro de ocorrência. Foco no contexto, identificar o que aconteceu antes dos gatilhos e depois da ocorrência, porque eu acabei de falar, né? Tem que ter um foco no contexto para você não falar algo aleatório ou algo até mesmo que você não presenciou, para que você não registre algo que você não prova, né? É por isso que no livro de ocorrência, de fato, quem tem que registrar é quem participou, é quem estava presente, é quem sabe do fato. Muitas das vezes aconteceu na sala de aula, mas a gente quer que a diretora registre, né?
A diretora, ela vai entrar no todo, né? O gestor, o coordenador. Mas quem estava mesmo? Quem estava? Aí você observa que, já sei quem é que vai estar, quem a gente vai saber? Sim, pela função, sim. Se eu tenho esse aluno neurodivergente, que ele tem um auxiliar da vida escolar, acontece algo, o auxiliar da vida escolar não está presente, como assim? E a função dele? E a carga horária dele, excessiva. Se aconteceu algo na sala de aula do AE e o profissional do AE não estava presente, como assim? Né? Como de fato, se acontecer no ensino regular, tá o professor do ensino regular e mais do que nunca o auxiliar da vida escolar que não deve desgrudar desse aluno. Né? Então a gente precisa entender quem é esse principal para o registro de ocorrência a nível de primeira mão, né? Registre evolução. Mesmo que eu faça a ocorrência, eu vou ter que falar de que maneira esse aluno se portava na parte de potencialidade. Ele atendia os comandos, ele estava bem, né? Eu preciso passar, mesmo que naquele momento ele ficou mal, houve o gatilho, mas eu preciso também deixar ciente como é que estava esse aluno no sentido de evolução. Eu não preciso só colocar o fator, o que é o acontecido nu e cru. Eu preciso também mostrar para o leitor, para quem vai participar dessa tomada de decisão, que o livro de ocorrência é para isso, né? De como esse aluno também estava evoluindo, no sentido se ele realmente estava evoluindo, né? Aí tem um quadrinho aí no caderno de vocês, dessa temática, que vai falar sobre os gatilhos, comportamento, ação adotada, né? Os gatilhos são os barulhos excessivos no pátio ou até mesmo na sala de aula. Ocorreu por essa questão, isso antes, né, do fato acontecer. O gatilho veio por essa questão. O gatilho veio pelo comportamento, o aluno cobriu os ouvidos e chorou. Que tipo de comportamento foi que houve para que chegasse ao ápice desse fato, né? Ação adotada, uso de abafadores de ruídos e espaço calmo. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês sobre a ocorrência. Uma escola aqui na cidade, né, onde eu resido, uma escola de porte grande, né, de porte maior. E o aluno neurotípico, neurodivergente, ele estava já dando pequenas crises, né? Porém, uma crise bem disfarçada que a escola não estava percebendo que ele estava em crise. Ele mexia com um, ele mexia com o outro, né? De forma sutil, mas mexia. Até que ele mexeu com um aluno que não estava também legal, mas um aluno típico, mas aquele dia ele não estava legal. E ele passou a mão na cabeça desse aluno. Quando ele passou a mão na cabeça desse aluno, o aluno revidou. Mas revidou com um murro, né? Com tudo que deu um murro no rosto dele, acertou o nariz e sangrou. Esse aluno neurodivergente, ele saiu portão afora da escola. Foi em casa, pegou uma arma branca, né, uma peixeira, e voltou para poder furar o colega, né? Pelo fato do colega ter reagido com aquela brutalidade. A gestão não estava ciente, o porteiro, o qual ele passou, também não viu ele passar, só viu quando ele retornou com a arma na mão, né? Com a arma branca na mão. E ao retornar, ele foi abordado ali na portaria e tomaram a peixeira da mão dele. E aí o porteiro, por não ter uma certa experiência, já foi alarmando, chegou na secretaria e disse que ele entrou com uma arma porque ele disse que ia furar alguém, fulano de tal. Mas até então, o porteiro ele não sabia do fator. Quem estava na sala de aula, que foi o auxiliar de apoio, ele percebeu, ele viu, né? Mas até ele chegar para falar para a gestora de que fato aconteceu, de que forma aconteceu, o porteiro já tinha alarmado e criado aquele pânico na escola. E aí ficou diretor em pânico, coordenadora, a escola quase toda em pânico, criou aquela situação. Por essa razão, chamaram a polícia, né? Chamaram o conselho tutelar, o conselho tutelar disse que por se tratar de 16 anos, 17 anos, que seria a polícia. Chamaram a polícia quando chegou, que viu que de certa forma eram dois menores, disse que não era com ele, que o conselho que resolvesse ou que levasse para a delegacia. Como o conselho estava batendo o pé, dizendo que não era mais com ele, que eles tratam até 12 anos, a partir dessa idade é promotoria,
Levaram, aí a mãe chegou, a mãe do aluno típico, né? E disse que sim, que foi ameaça de morte, que ela queria sim para a delegacia. A mãe do neurodivergente, do aluno neurodivergente, chegou chorando em prantos. Por ser uma mãe solo, por ser uma mãe guerreira, uma mãe que lutava ali, né? Que sabia da condição também do filho dela. E dizia que ele não era assim, alguma coisa aconteceu para que ele tomasse essa decisão, que pelo amor de Deus, só faltou se ajoelhar para não ir para a delegacia. De fato, a gestora levou todo mundo para a delegacia junto com o conselho tutelar. Chegando lá, o delegado conversou com as duas mães e liberou, porque não tinha mais o que fazer. Não ia prender os dois menores, né? Os dois infrações menores. Gente, e com isso, a mãe do típico criou uma certa situação. Ela foi até o Ministério Público, porque ela teve isso como ameaça de morte, foi até o Ministério Público, mesmo depois de toda a conversa, né? O Ministério Público notificou a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação fez uma reunião de rede junto ao defensor público e ao promotor, e lá vamos nós discutir, ter essa tomada de decisão. Mas o que eu quero trazer aqui é que nesse meio termo todo desse acontecido, a escola não tinha um registro de ocorrência do fato de que tudo aconteceu. A gente acabou desmistificando todo aquele mistério ali na hora, né, na tomada de decisão a nível de rede. E aí a gestora queria, porque queria, juntamente com a mãe típica, que mudasse a criança neurodivergente para um outro turno, né? Que mudasse. E aí eu entrei com a intervenção. Na época, eu gestor, né, da modalidade de inclusão, entrei com a intervenção e disse que eu não aceitaria aquilo, não. Que eu entraria no Ministério Público também, revogando o direito da criança neurodivergente, uma vez que o município tem um CONPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Mandei chamar o Conselho da Pessoa com Deficiência e a gente ficou aquela... E eu disse para a escola, se eu entrar no Ministério Público, eu vou provar que vocês nem boletim de ocorrência fez. Nem um livro de ocorrência vocês têm. Aí vai ver também que vocês não têm o PEI para a criança, vai ver também que vocês não têm, não adaptam as atividades, né? Então, assim, tem muitas coisas, gente, que antes da gente levar adiante em instâncias maiores, a gente precisa saber se a escola está respaldada. E, de fato, foi que deixou, né, os dois no mesmo turno, na mesma sala, conseguimos ver o PEI, conseguimos ver a questão da adaptação de atividades para esse aluno, né? E o encaminhamento da escola para o CRIEAS, que não existia, que é o Centro de Especialização, onde esse aluno que estava tendo picos de desregulação, de crises, que a gente encaminhou ele para o CRIEAS para que o psicólogo pudesse fazer uma terapia, né? Para que os terapeutas pudessem estar trabalhando com essa criança e até amenizar o caso. Mas o que eu trago aqui dentro dessa experiência é a importância da gente registrar, né, as ocorrências, tudo o que acontece. E é um registrar não só para deixar no livro, é o registrar para a gente encaminhar para os órgãos competentes. Se é algo votado para o Conselho Tutelar, registra e encaminha para o Conselho Tutelar. Toda vez que a gente for oficializar para qualquer órgão, né, trazendo a composição do tratamento desse aluno, a gente precisa pegar o quê? O recebido. Esse recebido do ofício tem que ter em nossas mãos para a gente arquivar na escola. A escola precisa aprender a se respaldar em relação a essas situações, né? E tá aí uma orientação para vocês, enquanto o AEE, enquanto profissional, né, de primeira mão, auxiliar da vida escolar, que tudo tem que ver, que tudo tem que saber, já que vocês estão de linha de frente com esse aluno, né? Para vocês não passarem sem respaldo, para vocês não passarem situações de aperto, né? Sem nenhum tipo de provas. Então, tá aí a importância de registrar as ocorrências. Como preencher a ficha de avaliação? A avaliação do aluno neurodivergente deve ser contínua e baseada no seu plano de desenvolvimento individual. Aqui algumas pessoas falam do PDI, mas é o mesmo PAE, né?
Tanto o PDI quanto o PAE é a mesma função. Mudou-se a nomenclatura para PAE. Você vê que alguns historiadores também, alguns teóricos ainda usam o nome PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Mas nesse caso aí, o PDI, né, ele tem o mesmo sentido, o mesmo valor, né, perdão, eu estou falando do PDI com o PAE, não. O mesmo sentido do PEI, o PDI e o PEI é a mesma coisa. Mudou agora a nomenclatura, viu, gente? Perdão, eu estava falando PAE, mas o PAE é o plano, né, de atendimento educacional especializado, que é o profissional do AEE que faz, né? O profissional do AEE, quem acaba executando. Ele é colaborativo, mas quem executa é esse profissional. Mas o PDI e o PEI é a mesma função, viu? É a mesma função. Então, quando você pega o plano educacional individualizado, que é o PEI, né? Aí você vai ver, nesse sentido, que ali vai estar toda a estrutura de como você trabalhar com aquele aluno na sala de aula, enquanto o professor regular e o profissional auxiliar da vida escolar. O que não fazer nessa ficha de avaliação? Comparar os estudantes com colegas neurotípicos. Isso eu falei ontem na temática de abordagem. Tem muito colega nosso que faz comparações de Bertolino com Circulino, né? Porque Bertolino é típico e Circulino é atípico. Então, assim, compara a temporalidade, né? Compara as limitações, barreiras apresentadas. E, gente, nessa ficha de avaliação, a gente não pode estar fazendo comparações de alunos. Por quê? Primeiro, que cada aluno aprende no seu ritmo, no seu tempo. E segundo, que todos os alunos neurodivergentes, ele tem uma incondicionalidade no tempo, nas barreiras, né, na aprendizagem, no emocional, no comportamento, enfim. Usar termos generalistas como não consegue ou sempre se recusa. Olha, esse aluno não consegue fazer nada. Ele, menino, se recusa a fazer, né? Nós temos que ver esses termos generalistas, que são termos capacitistas e que podem nos render um processo, né? Pode nos render um processo desde quando eu continuar afirmando, eu continuar falando com termos pejorativos, generalistas, capacitistas, né? Como não consegue, né? Como esse aluno não consegue? Ele consegue no tempo dele. Então, a gente precisa preencher essa ficha com essa coerência de fala, né? Avaliar apenas o resultado final de uma prova escrita. Nós não podemos, gente, avaliar somente a prova escrita. Às vezes o aluno não é bom na escrita, mas é bom na oralidade. Às vezes é bom na dinâmica, na ludicidade. Vamos usar meios metodológicos, vamos adaptar de uma forma legal, de uma forma que se pode adaptar essa atividade. Não de qualquer forma, não de qualquer jeito, ou criar uma adaptação falida, uma adaptação a qual o aluno não atende os comandos dela. O que fazer? O que nós devemos fazer? Destacar as formas alternativas de comunicação e expressão, né? Registrar o nível de suporte necessário, total, parcial ou independente. É preciso que, para a gente preencher essa ficha e adaptar, a gente precisa saber, é nível de suporte 1, é leve, né? É um nível suave, é parcial, é médio, é independente, é severo, é agudo. De que forma é que eu posso mediar o limite dessa criança, o quantitativo de barreiras que ela apresenta, para que eu possa adaptar, porque o intuito de adaptação, gente, amenizar, eliminar barreiras possíveis. E o profissional do AEE, ele já faz esse trabalho específico em suas sessões, em sua sala de aula, né? Para o auxiliar da vida escolar, está dentro desse processo já é um pouco mais complicado, porque ele não estudou essa especificidade, mas só em ele estar alinhado com esses profissionais, ele vai entender
de que forma é que o profissional do AE orientou o profissional do ensino regular a adaptar a atividade de determinada forma, né? Então, valorizar os critérios qualitativos sobre os quantitativos, né? A gente precisa saber que nem sempre a potencialidade aqui do objetivo maior é a questão da nota. Ele tem que tirar essa nota. Não, eu preciso perceber se ele avançou em quê, né? Ele não avançou da parte pedagógica, mas nas habilidades socioemocionais, nas habilidades de socialização, de integração, motora. Ele melhorou, ele desenvolveu. Então, por que não eu dar esse quantitativo pelo que ele está desenvolvendo? Né? Nós, do pedagógico, queremos muito a leitura, a escrita na íntegra. E muitas das vezes, essa evolução ela não vem por esse lado. Ele vem por outros lados, principalmente nos alunos autistas, né? Nos alunos que não socializam, nos alunos que não interagem, nos alunos que têm problemas motores. E a gente vê que há um avanço dele dentro dessas áreas e muitas das vezes essas áreas não são trazidas para o quantitativo. Então, a gente precisa entender que não é só para trazer para o quantitativo o pedagógico, a leitura e escrita, e sim todas as áreas a qual a criança, ela desenvolve, né? E, às vezes, na prova, na atividade adaptada, só tem a contextualização, né? Não tem algo que você vá avaliar as outras áreas. Lembrando que os 4 pilares da aprendizagem neurológica é o quê? Psicomotor, socialização e emoção, linguagens comunicacionais, né? E cognitivo. E às vezes a gente só quer trabalhar o cognitivo, não as outras áreas, né? Nós devemos trazer isso para avaliação, para a ficha de avaliação. O terceiro modelo visual de ficha de registros, aí no caderno de vocês, nós vamos falar do indicador avaliado, né? Com evidências observadas e nível de suporte. Quais são os indicadores? Comunicação, interação social, foco e atenção. Então, observe que aí está uma linguagem de pilares neurológicos que eu acabei de falar, com temáticas diferentes, né? Na comunicação, o que podemos fazer? Utilizar cartões de comunicação SPECS para pedir água, é um exemplo. Há comunicação alternativa para aqueles que não são verbais, para aqueles que têm o mutismo escolar, né? Qual o nível de suporte parcial com pistas e visuais, né? Geralmente, as crianças que têm nível de suporte 1, ela não tem uma necessidade, porque ela fala, né? Já o nível de suporte 2 ou 3, ela já pode ser dependente dessa comunicação alternativa no sentido de alunos não verbais, né? Interação social, compartilhou o brinquedo com um colega por 5 minutos. Gente, ele não compartilhava nada, mas ele já compartilha com um colega, nem que seja 2, 3, 5 minutos, já é um avanço, isso precisa ser avaliado também, né? Nível de suporte independente, esse aluno ele é independente. Foco e atenção, realizar a tarefa quando fragmentada em 3 etapas curtas. Isso a gente vê muito na língua portuguesa com textos, onde a gente fragmenta o texto para que essa criança ela consiga ter, né, um olhar diferente, uma evolução diferente, um desenvolvimento, né, bem diferente. O nível de suporte alto necessita de mediação, ele necessita de suporte. Aqui está o modelo pedagógico adaptado em forma de lista de checagem múltipla escolha em forma de assinalar. Este formato otimiza o tempo preenchimento do professor e mantém a precisão técnica. Segue abaixo aí, gente, né, uma ficha de avaliação e desenvolvimento pedagógico para que vocês observem e preencham no sentido de desenvolvimento avaliativo. Aí segue. Isso aqui vai servir mais para o professor do AEE, isso é muito importante. Vocês terem esse tipo de avaliação dentro desse olhar, você pode modificar para a realidade de vocês, sem problema nenhum. Aí aqui é só um modelo, né, onde vocês vão avaliar o aspecto cognitivo pedagógico daquela sessão naquele dia, né? Essa ficha ela pode ser por unidade, por bimestre, por trimestre, por semestre. É você que vai ver a desenvoltura de avaliação da sua sala.
desenvolvimento das atividades, nível de autonomia, evolução pedagógica recente, comunicação e interação social, forma de expressão, compreensão de comandos, interação social. Aí vem aspectos comportamentais e sensoriais, né? Comportamento, autorregulação, fatores de sobrecarga, gatilhos de crise, estratégia de suporte eficaz na escola. Aí vem registro rápido de ocorrência. Nessa ficha também você já coloca a ocorrência, essa ocorrência, se houve algum tipo de ocorrência que fez com que você mudasse sua aula, fizesse uma intervenção com esse aluno, né? Considerações finais e próximos passos, você vai seguir o modelo e a assinatura do professor do AEE. Gente, essa ficha de avaliação não é a ficha de avaliação geral do final do ano, nem a avaliação periódica da sala de aula do regular. É a ficha de avaliação das suas sessões, das suas terapias, né? Da sala de recurso, né? Do atendimento educacional especializado. Então, tá aí, gente, toda a orientação para vocês enquanto profissional, né, do AEE, e também o olhar, né, que tem vocês, o auxiliar da vida escolar não preenche ficha, mas ele contribui, ele tem esse olhar. Ele foi participativo em todos esses momentos que o aluno estava no ensino regular e que o professor do AEE não estava presente. Então, tem que ter uma parceria, uma troca de figurinhas para que o trabalho ele chegue a um objetivo, chegue a um sucesso, para que seja um trabalho vivo, um trabalho de evolução e para que não seja um trabalho falido, tá certo? Preencham as atividades, respondam às atividades, né? Leiam o caderno de vocês com calma. Leiam também outras temáticas com a referência bibliográfica que vocês têm no caderno, para que vocês possam ter sucesso e aprendizagem de maior qualidade, né, nessa temática de hoje. Então, tá aí mais uma aula. Amanhã seguiremos com mais uma temática. Fiquem com Deus e que o Senhor possa estar abençoando o dia de vocês.